Mas eu quero que você leia a palavra de Deus comigo, o livro de Atos, capítulo 8, versículos 1 a 5. Atos, capítulo 8, 1 a 5. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade chamada Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Pai, fala conosco por intermédio da tua palavra, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Nós lemos essa passagem bíblica e uma pergunta para reflexão aqui. Como você lá na sua casa, responderia a uma perseguição que incluísse ameaça de prisão para aqueles que seguissem a Cristo? Vamos pensar nisso? Vamos ser bem honestos, certo? Você serve a Jesus, eu sirvo a Jesus. De repente vem o anúncio, ó, quem está servindo a Jesus vai para a cadeia. Como é que nós responderíamos essa perseguição? De que maneira? Nós continuaríamos com Cristo? Nós o afirmaríamos? Nós desistiríamos dele? Como é que nós responderíamos a uma ameaça de prisão? Se quiser colocar no chat uma resposta ali, pode pôr. Né? Como é que a gente responderia? Enfim, essa é uma realidade que a gente não tem aqui no Brasil, né? Mas essa é uma realidade enfim, dos países comunistas, histórico. E, enfim, é questão de prisão, de matar, né? Um levantamento que foi feito, mais de 94 milhões de cristãos foram mortos pelos comunistas. E, nos países em que o comunismo dominou. Né? Enfim, alguns... enfim, eu já ouvi várias vezes, né? Enfim, um questionamento, mas, sabe, não tem nem que responder, porque já se sabe a resposta. Né? Se diz, não, mas no Brasil o comunismo nunca matou ninguém. Pois é, porque graças a Deus o comunismo nunca dominou o Brasil. Mas se dominasse, não tenha dúvida. Certo? E eles legalmente não podem matar ninguém, mas os governos desta linha, né? O pastor Eduardo ele foi presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular por 8 anos, alguns anos atrás. E hoje até por uma questão que é política, então até se tem um certo cuidado. Mas todo o município que tinha um governo com
uma tendência marxista, em todos esses municípios a igreja enfrentava problema. Não podia matar, mas tentava de tudo para que o evangelho não avançasse, para que, enfim, as coisas não fluíssem e não acontecessem. Isso é inegável. Mas, enfim, a gente, de alguma maneira, nós nunca vivemos no Brasil isso, certo? Se você servir a Jesus, você vai para a cadeia. Não. Mas essa pergunta é, se isso acontecesse, se isso existisse, qual seria a nossa reação? Como é que responderíamos a isso? Se tivesse, olha, você vai para a cadeia. Como que o Silas responderia? Uma boa pergunta. Mas a gente está estudando Atos aqui, livro de Atos, e aqui nós vemos que uma perseguição foi uma perseguição, que é a palavra da lacuna, você que está aqui com esse roteiro, né? Então a palavra da lacuna é a perseguição. Já chegou o link, Marcelo? Não. Não, ainda não, né? Mas, enfim, você depois vai chegar esse link aí, né? Você que vai abrir o link, essa palavra já vai estar lá, certo? Mas uma perseguição foi desencadeada em um momento de avanço da igreja. Nós estudamos até o capítulo 7 e nós vimos aqui o avanço da igreja. E com a morte de Estevão já havia uma perseguição de autoridades e os apóstolos foram levados lá para a prisão. Muita coisa a gente estudou, mas a igreja avançou e essa perseguição vem em função do avanço da igreja. Por quê? Porque o crescimento da anunciação do evangelho sempre incomodou e incomodará o inferno. E a todos aqueles que se dispõem a serem instrumentos do maligno. Esse crescimento sempre incomodou. A igreja que avança, que cresce, que se expande e se firma, incomoda as trevas. Incomoda as trevas. E é o que estava acontecendo. Esse texto diz, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Grande. E aqui fica claro que esse apedrejamento e morte de Estevão foi o que iniciou essa grande perseguição. Por que Lucas aqui, né? Por que ele colocou um adjetivo nessa perseguição de grande? Foi grande porque agora essa perseguição não era mais só contra os apóstolos. Até então eram os apóstolos que foram levados para as autoridades, diante dos tribunais, eles tinham ido para a cadeia. Mas aqui não era mais só os apóstolos. Então, ela agora se deu não somente contra os líderes que estavam nos lugares públicos, mas também contra homens e mulheres que criam em Jesus, que estavam dentro de suas casas. É interessante aqui que o texto diz. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão.
Geralmente, essas questões legais eram mais os homens que respondiam. Mas aqui fala que essa perseguição era devastadora. Diz que o Saulo devastava. Esses termos aqui são fortes. Tá falando de grande perseguição. E que Saulo devastava. E ia de casa em casa. Casa em casa. As pessoas não estavam sendo ameaçadas em um determinado lugar de culto que eles se reuniam. Agora era nas casas deles. Nas casas deles. E isso dá para a gente pensar como é que isso acontecia de casa em casa. Possivelmente por informação. Informação de vizinho, denúncia. Olha, lá naquela casa, lá tem gente que acredita em Jesus. E daí eles iam lá. Então, a perseguição foi grande, grande perseguição. No entanto, essa perseguição gerou, sabe o que? Mais expansão do que retração. Essa perseguição gerou mais expansão do que retração. Por quê? Os que foram dispersos, eles não se calaram. Então, chegava o pessoal e lá nas casas e esses detalhes não estão na Bíblia, mas possivelmente quando alguns cristãos ouviam que estava chegando aqueles que vinham nas casas e arrastavam os homens e mulheres e os colocavam na prisão, quando eles ouviam que alguém estava chegando lá, eles já saíam da sua casa e eles saíam de casa, eles fugiam, saíam ali de Jerusalém, isso aconteceu em Jerusalém, eles saíam e iam para outros lugares. Então, muitos que ficaram sabendo com antecedência que as autoridades estavam chegando para entrar nas casas e arrastar aquelas pessoas para as prisões, eles saíam antes e se dispersavam, iam para outros lugares. Iam para outros lugares. Lógico, uma ação inteligente. Né? Se eu estou sabendo que vão vir aqui, vão me levar para a cadeia, vou sair antes. E essas pessoas, não que alguns não se retraíam, mas, sabe, enfim, a Bíblia nem os menciona. E o que aconteceu com a maioria, sabe, é que eles não se calaram. E sim, por onde iam, anunciavam, não se calaram, por onde iam, anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo. Cristãos que não se calaram. Eles, dentro da realidade deles, não se calaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não podemos nos calar. Lá era o Império Romano. Lá não era democracia. O imperador determinava tudo. Não tinha... enfim, não era... Não havia lá um STF que tomava o lugar da autoridade e eles reuniam. Não. Era o imperador. Não tinha democracia.
E esses que tinham que fugir, eles não se calaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos em um país que tem democracia. Graças a Deus por isso. Então nós não podemos nos calar diante da nossa realidade, como país democrático, que é uma conquista. Eu e você não podemos nos calar contra as manobras que têm por intenção calar a voz da igreja. Eu e você não podemos nos calar diante de leis e diante de posicionamento de determinadas autoridades que querem legalizar o pecado. Querem fazer com que nos calemos por meio de leis ou por meio da mídia. Eles, naquela realidade deles, não se calaram. Nós, na nossa realidade, no contexto em que vivemos, nós não podemos nos calar. Se nós nos calarmos, vão nos engolir. A igreja de Jesus tem que se posicionar diante das coisas que são as mais importantes, que são fundamentais, que é a liberdade de pregar, a liberdade de expressar, de expressão. Como igreja de Jesus, nós temos que dizer não a aborto, a comportamentos promíscuos, a ações que querem desconfigurar a família. A minha e a tua responsabilidade é falar, nós não podemos nos calar. E nesse aspecto, embora não tenha ninguém indo para a cadeia por conta disso, mas se bem que a intenção e a ideia é essa, sabe, nós não podemos nos calar. Temos que nos posicionar. Temos que nos manifestar. Com pessoas, nas redes sociais. Ei, eles, na realidade deles, não se calaram. Eu repito, nós não podemos nos calar como igreja. Quando surge qualquer coisa, uma manifestação de algum fórum, seja ele legislativo, judiciário, ou alguma manifestação de algum líder, de algum poder executivo, nós temos que nos posicionar. Nós não podemos nos calar. Eu sei que isso talvez não seja confortável, mas é uma verdade. Sal tem que salgar. Jesus disse que se o sal não salgar, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Luz escondida debaixo de uma vasilha não resolve nada. Jesus disse que sal tem que salgar, que a luz tem que estar em um lugar de destaque, que ela venha a promover iluminação. Então, essa deve ser a nossa postura. E nessa dispersão dos cristãos de Jerusalém, nessa diáspora, vamos assim dizer, Atos, capítulo 1, versículo 8, começa a ser obedecido. Houve uma ordem de Jesus, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veio essa ordem. A igreja nasceu ali em Jerusalém, que estava na província da Judéia.
Vamos imaginar assim no estado, certo? Vamos colocar como um estado. Jerusalém era uma das cidades do estado da Judéia. E daí a ordem de Atos é: anunciem em Jerusalém, na cidade de vocês, no estado de vocês, ao norte da Judéia estava Samaria, depois mais ao norte a Galileia. E Jesus disse: é aqui, é no estado de vocês, vai para Samaria, outra província, e vai até aos confins da terra. Essa tinha sido a ordem de Jesus. Mas o que aconteceu? Estava muito bom em Jerusalém. Estava muito confortável. Deus operando, Deus fazendo as coisas. O resto do estado aqui, da província, não está bom aqui. Se alguém quiser que venha. Tá bom. Samaria, ela tem samaritano não gosta de judeu, e a gente tem umas rixas com os caras lá, então acho que lá não, lá é muito duro, não. Mas Jesus tinha dito que era para ir para Samaria. Era para ir ali mais ao norte. Era para falar do evangelho lá para os inimigos. É para ir lá também. Mas eles não foram. E muitas vezes, a única maneira que Deus encontra para mexer com a igreja é permitindo perseguições ou algum tipo de adversidade. E daí, então, isso mexe com as pessoas, isso as tira da zona de conforto, isso faz com que aqueles que têm um compromisso com Jesus orem mais, faz com que a gente se mexa, faz com que a gente olhe para lugares e para possibilidades que a gente nunca enxergou antes. Eu não vou dizer que foi Deus que fez a perseguição. Não é isso. Mas que Deus permitiu. Nós estamos aí enfrentando essa pandemia. Não acredito que é Deus que mandou o coronavírus para cá, não. Mas eu não tenho dúvida que em meio a esse tempo, Deus está mexendo com a igreja. Deus está mexendo comigo, com você. Deus está esperando uma resposta correta a essa situação adversa. Qual tem sido a resposta de muitos? Isso, por que Deus permitiu? Por que está acontecendo? Estou triste, tem que ficar fechado, porque... não... Isso é uma resposta errada. Gente que está se calando, que está se afundando, que está se... achando que Deus não gosta dele. O mal vem ao mundo por causa do pecado do homem. Nessa fase toda, como igreja, a gente tem buscado lidar com isso, com a raiz, que é o pecado. Enfim, mas tem gente que está desanimando, se afastando. Por outro lado, tem gente que tem respondido a esse tempo de adversidade em obediência à palavra de Deus, está olhando para a palavra de Deus, está verificando a vida, a família, está se arrependendo, fazendo confissão, está orando, está clamando, está intercedendo, está buscando. Tem gente que está olhando para além de si. Como igreja hoje, a gente está olhando para além de nós. E quando eu estou falando aqui hoje, mudou completamente o olhar. Eu estou olhando para quem está aqui, mas eu estou olhando também para uma câmera que eu sei que tem gente em outros lugares. Então não é Curitiba, é o Paraná,
E os outros estados, é o mundo, no jejum global aqui foi lindo. Você que não assistiu, assista, é só 10 horas. Só 10 horas, senta ali, fica 10 horas na frente. Né? Enfim, nesse jejum, de alguma maneira a gente trouxe uma vozes de vários lugares do mundo para cá, e a gente falou ao mundo também. Nós fomos além das nossas fronteiras, em clamor, em oração, em busca, atingindo e acessando outros lugares do mundo, e coisas lindas aconteceram. Mas eu acho que se não fosse o coronavírus, a gente não ia fazer isso não, né, Jane? Eu não era, pastora Linda. O que você acha, Jefferson? Não é isso? Por aí. Eu não é, minha linha. A gente ia ficar acomodadinho aqui. De repente a gente abre os olhos. Então, não acredito que foi Deus que mandou. Não. A perseguição lá para Jerusalém. Não, mas ele permitiu. Ele permitiu porque, enfim, os caras estavam muito acomodadinhos na deles. E a gente não pode se acomodar. A gente precisa, nós não podemos nos calar, não podemos nos retrair, precisamos avançar e precisamos anunciar, precisamos olhar para Atos 1:8 e obedecer essa palavra. Né? Eu falei aqui hoje de mandar o link do culto de amanhã para quem conhece advogado. O que custa, gente? Sabe? Isso é uma maneira de você fazer alguma coisa, sair e ir a outros lugares online. Mas você vai, você chega. Você desafia a outros. É isso que estava acontecendo lá. E também há alguns fatos interessantes nesse relato. Um deles é que os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém e não fizeram parte dessa diáspora, dessa dispersão. E, enfim, a Bíblia não nos dá detalhes sobre isso, a razão disso, mas é possível que eles tenham ficado, eles não saíram, eles não foram a outros lugares, mas que eles tenham ficado para dar o apoio necessário aos que foram aprisionados. E a Bíblia não relata, mas é possível que também alguns deles foram para a prisão. Mas também, um detalhe importante, é que eles ficaram ali porque ali também era a base da igreja. Os alicerces estavam ali. Então, eles ficaram para sustentar essa base. E a sequência vai mostrar que houve-se essa perseguição, mas que a igreja de Jerusalém, ela permaneceu. Ela não acabou, certo? Ela foi sustentada, e possivelmente porque os apóstolos também ficaram ali. Então, esse é um detalhe bastante interessante. Então, aqueles que saíram e aqueles que permaneceram. E esses homens fizeram isso. Isso tudo aconteceu, lembre, logo depois da morte e apedrejamento de Estevão. E nesse texto, outro detalhe que está nessa declaração, versículo 2 diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Esse é um detalhe importante também. O Talmud, que é o livro judaico de
de comentários sobre a Torá, sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que era visto como um complemento da lei, não era inspirado, era comentário que alguns comentaristas faziam sobre a lei e colocavam as suas deduções, e Jesus, inclusive, ele vai fazer uma crítica em relação a isso, e ele vai dizer que os fariseus, que os saduceus, eles consideravam as tradições deles, que incluía o que estava no Talmude, com elas eles até anulavam o mandamento de Deus. Jesus faz essa denúncia, mas enfim, era um escrito muito forte e seguido lá pelos religiosos da época. O Talmude, ele proibia o luto público por um criminoso condenado. E o Estevão aqui foi considerado um criminoso. Disseram lá que ele blasfemou de Moisés, do templo, da lei e tal. Então, ele foi condenado como um criminoso. O Talmud dizia que esse tipo de gente não deveria, de alguma maneira, ter qualquer tipo de sepultamento digno. Contudo, a Bíblia diz que homens piedosos correram um risco para honrar a memória de um mártir. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Sabe o que a gente fez? O que essa gente fez? Correu risco. E eles honraram a memória de um mártir. Honraram a memória de um mártir. Há cristãos na atualidade que não honram a memória dos mártires do cristianismo, que não dão valor, não honram a memória dos mártires do evangelho e se aliam a gente, a ideologias, a organizações que historicamente perseguiram, mataram cristãos e que são contra o evangelho. Isso é não honrar a memória de mártires. Isso é não honrar a memória de 94 milhões que foram mortos por causa do evangelho. Essas pessoas honraram a memória de um mártir. Nós devemos de honrar aqueles que vieram antes de nós, em todos os aspectos. Na questão de mártires, na questão de pais espirituais, nós precisamos honrar a memória dessas pessoas. Eu vejo que quem faz isso muito bem é o pastor Eduardo. Ele começa a contar da história e a memória dele é fantástica, né? Ele lembra de nome, detalhe, data e aquilo e aquele outro. Enfim, ele é uma enciclopédia ambulante, como alguns dizem, né? Sabe, ele fala isso com coração, ele vive aquilo, ele vibra. Sabe o que é isso? Honrar a memória daqueles que vieram antes da gente, que pagaram um preço alto para que hoje a gente estivesse aqui. A gente não está aqui nesse prédio bonito, com ar-condicionado, com essa mídia, e porque a gente fez isso. Não! A gente está colhendo o que outros semearam. Teve gente
que ralou muito para que a gente estivesse aqui. Teve gente que dobrou o joelho, que clamou, que vendeu suas coisas, gente que investiu. E a gente é uma geração de memória curta. Sabe, a gente precisa ler mais sobre a história da igreja, tem que ler mais sobre os mártires. Tem que ler sobre os pais da igreja, tem que estudar a vida dos pais da igreja, tem que estudar a história do cristianismo. Antiga, lá da Idade Média, da Idade Moderna, ver o que aconteceu com eles, o preço que foi pago. Isso fará com que nós também ajudará a fazer com que nós nos firmemos mais na caminhada do Evangelho. Mesmo que sejamos mal entendidos, mesmo que corramos determinados riscos. Então, esse é um detalhe muito interessante. Mas veja bem, aqui, as dificuldades é a palavra da lacuna, as dificuldades impostas por circunstâncias, leis, autoridades ou pandemias, qualquer outra coisa, não devem impedir a expansão do Evangelho. Estamos estudando o que aconteceu lá, trazendo para a nossa realidade. As dificuldades não devem nos impedir de expandir o Evangelho. A resposta da igreja diante das situações adversas deve ser a de sempre avançar com a pregação do Evangelho, com a pregação da palavra de Deus. O que Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 4,2? Ele diz, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Todo tempo é tempo de pregar. Esteja preparado. Como essa pandemia veio de surpresa, a gente não estava preparado para ela. Então, a gente tem que se agilizar e buscar o preparo. Daí, os grupos pequenos não puderam mais se reunir nas casas ou nas salas da igreja. Vamos lá, vamos agir. Vamos nos preparar e preparar gente. Ok, qual que é o modo? Vamos fazer GP online. Vamos usar os recursos, vamos usar o Zoom, que é o mais usado. Vamos lá, porque todo tempo é tempo. Alguns facilitadores acharam, não, agora não dá, só quando voltar o normal. E fecharam seus grupos. Ei, será que isso é correto? Será que é por aí? A Bíblia diz a tempo e a fora de tempo. A gente está vivendo isso e, enfim, isso causou várias coisas. Nessa pandemia, nós tivemos longos períodos sem poder nos reunir presencialmente. Não nos foi permitido ter cultos presenciais. Hoje, há essa permissão com restrições, com várias restrições, é o que está acontecendo isso. O mesmo aconteceu com os grupos pequenos. Ocorreu que, nesse tempo, muitas igrejas simplesmente fecharam. Como eu disse, muitos grupos desistiram. Mas, por outro lado, tem gente que fez como os cristãos da igreja primitiva fizeram. Eles não se calaram. Diante das ameaças, eles não se calaram. Aos que se dispuseram a ser igreja viva, atuante, que tem usado esse momento para expandir ainda mais o reino de Deus. A facilitadores, abrindo novos grupos, multiplicando grupos, abrindo outros grupos.
Há cristãos fiéis aproveitando ao máximo as programações online, que está investindo a vida, investindo tempo nisso e tem crescido na sua fé. E por onde vão? Das mais diversas maneiras, eles têm anunciado o Evangelho, usando os recursos disponíveis. Nós não podemos parar. A história mostra que há perseguição, e a perseguição não aconteceu só lá em Atos, ou só nos países comunistas ou islâmicos. A perseguição está acontecendo hoje também em países ditos democráticos, por meio de leis. Eu citei aqui, não sei se foi, eu acho que no domingo, mas isso a gente ouviu aqui no Jejum Global, que o pastor da Suécia, que ele colocou lá que hoje, quando uma criança nasce, não se coloca o gênero dela, que é ela que vai decidir depois. Eu citei em algum momento de um pastor lá da Europa, que ele estava falando de um dos países do Reino Unido, que estava tramitando no legislativo uma lei que pretendia proibir qualquer manifestação de opinião que viesse a ser contrária a qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de casamento, ou seja lá o que for. País democrático, mas está aí perseguição. Mas a história mostra que a perseguição nunca parou a igreja. Interessante, a perseguição não parou. A acomodação parou. A perseguição não. No entanto, há outras coisas que podem paralisar a igreja. O medo pode paralisar. Aqui em Atos, os cristãos saíram, se dispersaram e não se calaram, não tiveram medo de anunciar o Evangelho. A falta de compromisso. As pessoas que não têm compromisso não estão mais nem conectadas, nem online, de jeito nenhum, não têm visão de reino, não são fiéis mais a Deus nos seus compromissos, não têm compromisso. E a terceira coisa que faz parar a igreja é o pecado. Igreja que se acomoda, que se amolda ao mundo, que não anuncia mais a santidade, que vai se conformando com o mundo, essas igrejas vão parar. Deixa o pecado entrar, se acomoda. Não, é assim mesmo. Não tem problema. Não faz mal. E a gente é a igreja. E a palavra para a igreja é a palavra de Deus. E Deus disse, sejam santos porque eu sou santo. E nós não podemos ser coniventes com nenhum tipo de pecado. Nem nosso, nem pecado da igreja. Então, muitas igrejas morrem não por causa de perseguição, mas por causa de pecado. Por causa de acomodação, por causa de medo. Medo de afirmar a sua fé, ou também medo de mudar, medo de assumir uma nova postura. Nós devemos de cuidar com os reais perigos, que o medo nunca nos paralise. O medo paralisa, então que o medo não nos paralise. Que o nosso compromisso com o Evangelho seja inegociável. Vamos nos afastar do pecado e buscar uma vida de santidade.
Sabe, queridos, quando a igreja é santa, é audaz e faz uso da sua autoridade, ela verá a promessa de Jesus se cumprindo. E daí a gente leu aqui o último versículo desse texto, né? Que diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse, no caso onde quer que fosse, indo Filipe para uma cidade de Samaria. Ali lhes anunciava a Cristo. O Filipe teve que sair de Jerusalém porque iam chegar na casa dele. Ele era um dos diáconos e, enfim, não sabemos os detalhes da história. Ele saiu, ele foi ao norte, foi lá para Samaria. E lá em Samaria, ele lhes anunciava Cristo. Filipe não parou. Sabe por que o Filipe não parou? Porque ele acreditou na promessa de Jesus. Sabe qual que é a promessa de Jesus em Mateus 16, 18? Diz que as portas do inferno não poderão vencê-la. Que você e eu sejamos essa igreja vencedora, que nunca para de anunciar o Evangelho de Cristo. Sejamos essa igreja vencedora que nunca para de anunciar o Evangelho de Cristo. Uma pandemia não vai parar a igreja de Jesus, a verdadeira igreja. Uma pandemia não para o verdadeiro cristão. Nenhum tipo de perseguição. As portas do inferno. Sejam o que forem essas portas. Leis, governos, ou seja lá o que for. Sabe, as portas do inferno não prevalecerão, não poderão vencer a igreja de Jesus. Podem falar o que quiser, mas a verdadeira igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso afeta a gente individualmente e como corpo. Gente que diz que não precisa de igreja. Não precisa de igreja. Para quê? Essa pessoa não vai vencer as portas do inferno, porque ela está sozinha. É a igreja que vence as portas do inferno, que faz com que elas sejam derrubadas. O que Jesus quer dizer aqui, essencialmente, com o que faz uma porta? Ela fecha. Então, o que o inferno procura fazer? Fechar. Mas Jesus está dizendo que essas portas que se fecham, elas não vão prevalecer. Que a igreja vai romper essas portas. E ela vai avançar. Esta é a verdadeira igreja. Que eu e você sejamos parte dessa igreja verdadeira. Amém?